Bom dia. Bom dia. Hoje eu não estou com a garganta muito bem. Então, a gente vai começar a falar sobre movimento circular e depois a gente pode discutir. Na verdade, o conteúdo não é muito extenso, né? Então, eu acho que dá para a gente discutir hoje, tá bom? E na próxima aula, que é na quinta, a gente já pode começar a discutir as dúvidas, que eu acredito que dá para a gente ver todo o conteúdo hoje. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Então, nas semanas anteriores, a gente viu cinemática e a gente viu dinâmica. A gente viu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente definiu a velocidade média como sendo a variação da posição em função do tempo, né? E a gente definiu também a velocidade instantânea como sendo a derivada da posição em relação ao tempo, a taxa de variação da posição em relação ao tempo. E a mesma coisa a gente fez com a aceleração. Eu falei para vocês não se preocuparem com essas derivadas, que vocês vão aprender direitinho lá em cálculo como que elas funcionam, e isso não vai ser cobrado aqui no curso de física, é só para eu mostrar para vocês de onde saíram aquelas equações que vocês usam lá no ensino médio, né? E aí a gente fez essa continha aqui, ó, né? E acho, opa, cadê? A gente fez essa continha aqui, aí a gente achou que se essa taxa de variação da posição em relação ao tempo é constante, ou seja, se eu percorro espaços iguais em tempos iguais, então, quando eu faço essa continha aqui, que é o inverso da derivada, eu acho a equação que vocês usavam lá no ensino médio sem saber de onde saiu, né? X igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. A mesma coisa a gente fez aqui para o movimento uniformemente variado, né? A gente considerou que a aceleração é constante agora, então a taxa de variação da velocidade com o tempo é constante, ou seja, a velocidade aumenta ou diminui em partes iguais para cada intervalo de tempo, né? Então, a cada 2 segundos aumenta de um valor constante. E aí a gente fez essa continha aqui, que é o contrário da derivada, e achou a, a equação do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, que vocês também usavam lá no ensino médio, né? Posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a gente também achou a velocidade igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Depois a gente fez a equação de Torricelli, né, que não é uma equação nova, você vai só substituir aqui, né, nessa equação que a gente já sabe, e essa também você isola o tempo aqui, ó,
Isola o tempo, substitui lá e acha a equação de Torricelli. Então, não é uma equação a mais, né? Ela é só uma combinação dessas das duas aqui que a gente já sabia. Depois a gente viu lá o futebol, né? Fazer o gol e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer agora, o movimento circular, é basicamente a mesma coisa que a gente fez lá na cinemática. Quando você tinha lá uma trajetória retilínea, então você tinha a velocidade na mesma direção ou na direção oposta, na mesma direção, né, com o mesmo sentido ou sentido oposto, a aceleração. Né? Se tinha aceleração, essa aceleração tinha que ser paralela à velocidade, ou na mesma direção, ou no mesmo sentido, ou no sentido contrário. Agora, o que acontece se a aceleração for perpendicular à velocidade? Acontece que a velocidade vai variar em módulo, em direção e sentido. Quando você tinha essa situação aqui, ó, a aceleração só é capaz de mudar o módulo da velocidade, não é capaz de mudar a direção. Pode mudar até o sentido, né? Se a aceleração estiver na direção contrária, no sentido contrário da velocidade, né? Se a aceleração estiver apontando para cá, então a velocidade vai diminuir, o carro vai parar e depois ele volta, né? Então, eu posso no máximo conseguir mudar o sentido da velocidade, mas a direção não. Se ele está andando em linha reta, ele vai continuar andando em linha reta, não vai sair dessa reta. Agora, quando eu coloco uma aceleração perpendicular à velocidade, o módulo da velocidade permanece constante. Eu não tenho essa aceleração perpendicular, não é capaz de mudar o módulo da velocidade. Nessa situação, ele vai mudar apenas a direção e o sentido. Então, se o carro estava indo para lá e agora eu tenho uma aceleração perpendicular a essa velocidade, ele vai descrever uma trajetória curva, uma trajetória circular. Então, essa aceleração vai apontar para o centro dessa curva, desse círculo. Essa trajetória vai ter um raio R, que a gente pode utilizar para localizar o carro ao longo da trajetória. Ao invés desse vetor R ser quando a gente tinha uma trajetória retilínea, né? Então, o vetor começava lá no ponto zero e ia até o carro, né? E esse vetor aumentava ou diminuía na direção da posição, né? À medida que ele ia afastando ou se aproximando da origem, né? Onde estava o vetor. Agora vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito, só que se a trajetória é circular, o módulo desse R não vai mudar. A distância do objeto até o centro é sempre a mesma, em qualquer ponto da trajetória. Mas a direção e o sentido dele mudam o tempo todo. Então, por um dado ponto na trajetória, eu vou escrever esse R como sendo uma componente x na direção de y
um componente y na direção de j, né? Fazendo aquela notação vetorial, né? De vetores. O vetor i é na direção de x, o vetor unitário, né? Na direção de x, o vetor j dá a direção do y. Então, se eu pegar esse vetor aqui e fizer a projeção, aqui, ó, eu tenho um valor em x. Se eu fizer a projeção aqui, eu tenho um valor em y. Esses valores são colocados aqui. E o vetor unitário ij dão a direção. Então, vamos supor que, nesse instante de tempo, o vetor R faz um ângulo θ com o eixo dos x. Então, eu vou escrever essas componentes x e y em termos de seno e cosseno desse ângulo θ. Por que que a gente vai fazer isso? Porque o valor de x e de y vai mudar o tempo todo, enquanto o carro estiver fazendo essa trajetória circular. E se eu escrever isso em termos do módulo de R e desse ângulo θ, só o ângulo θ que vai mudar. E pode parecer que não, mas vai facilitar nossa conta depois. Essa conta vai ser um pouco chatinha, que a gente vai fazer, mas no final o resultado vai ser bem simples. Então, eu vou escrever a componente x aqui, ó, desse vetor, né? Como sendo o módulo dele, que é o R maiúsculo. Então, a partir de agora, todas as letras maiúsculas representam o módulo. Então, o R maiúsculo é o módulo do vetor R. E a componente x é cosseno, porque está do lado do ângulo aqui, né? O lado com o ângulo é o cosseno. Então, x é R cosseno de θ. Componente y, né? Vai ser essa daqui, R seno de θ. Aí eu vou substituindo aqui e aqui. Eu tenho R igual a R cosseno de θ na direção de I, mais R seno de θ na direção de J. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Não. Tudo bem? Então tá. Agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá na aula de cinemática. Eu vou derivar essa coisa aí em relação ao tempo. Mas vocês não se preocupem com esse meio da conta, tá? Se vocês não entenderem nada, não tem importância. O que eu quero só mostrar para vocês que existe uma lógica e eu quero que vocês entendam o resultado, tá? Então, a gente vai fazer essa derivada aí. Fazendo essa derivada aí, vou achar esse resultado. Do lado de cá, eu tenho a derivada do R em função do tempo. Então, isso aqui é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Isso daqui é a definição de velocidade que a gente colocou lá. Então, é essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade aqui. E essa velocidade, ela é tangente à trajetória. Então, esse Tzinho aqui, ó, é só para te dizer que é a velocidade tangencial. Ela é sempre tangente à trajetória. Ela é perpendicular à aceleração e ela é perpendicular ao raio. Aí, quando essa operação atua aqui, ó, o R é constante, então ele não vai fazer nada com o R. O cosseno, a derivada dele é menos o seno, tá aqui. Eu tenho que derivar esse θ também, que tá aqui.
O θ é a posição angular. A gente chama de posição angular, porque ela vai te dar a posição do carro. Veja bem, se o carro estiver aqui, ó, esse θ é 0. Se o carro estiver aqui, ó, no meio do caminho, daqui para lá, o θ é 45. Se o carro estiver aqui, ó, o θ é 90. Então, veja que se você souber o valor de θ, você sabe onde o carro está. Porque o raio, ele tem módulo constante, ele não vai mudar. Então, se você souber o θ, você sabe achar o carro. Então, esse θ é a posição angular. A variação dele com o tempo tem essa mesma definição aqui, ó. A taxa de variação da posição com o tempo é a velocidade tangencial. A taxa de variação da posição angular com o tempo é a velocidade angular. A velocidade com que ele está girando aqui, ó, em torno do eixo central. Então, eu vou definir a velocidade angular como sendo ômega igual à taxa de variação da posição angular em relação ao tempo. E aí, opa, e aí, substituindo aqui e aqui, eu vou ter que a velocidade tangencial é menos R ômega seno de θ na direção de I, mais R ômega cosseno de θ na direção de J. Né? Esse é um resultado que a gente encontrou. Não se preocupem com essa conta que vocês vão aprender a fazer lá no curso de cálculo. Vamos pensar aqui no resultado e nessa definição, que é a variação da posição angular em relação ao tempo. É a definição de velocidade angular. Variação da posição angular em função do tempo. Da mesma maneira que a gente definiu aqui a velocidade. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professora. Tudo bem? Tranquilo, professora, pode continuar. Pelo menos não aqui nessa conta, né? Que essa conta tem dúvida sim, mas enfim, a gente não vai pensar nisso agora. Então tá, eu vou deixar aqui, ó. A gente já achou a posição em termos desses vetores e já achou a velocidade em termos desses vetores. Agora a gente vai pensar na aceleração. Apesar do nome movimento circular uniforme, esse uniforme não significa que não tem aceleração, que a aceleração é zero, como era lá no movimento retilíneo. Quando a gente falava movimento retilíneo uniforme, a gente já entendia que a aceleração era zero. Só que agora não é. Por que que não é? Porque se eu não tiver essa aceleração aqui, ó, o que que vai acontecer com o carro? Diz para mim. Se eu tirar essa aceleração aqui, o que que acontece com o carro? Diz para mim. Vira movimento retilíneo, né, Lucas? Isso mesmo, ele sai pela tangente. Se eu tiro essa aceleração, ele vai em linha reta. Ele não consegue mais fazer a curva, né? Então, eu preciso dessa aceleração. Se existe essa aceleração, então essa velocidade varia. Ela não varia em módulo, mas ela varia em direção e sentido. Então, eu vou calcular aqui, ó, a taxa de variação dessa aceleração, dessa velocidade com o tempo, e vou achar a aceleração. E essa, desculpa, e essa aceleração que eu acho aqui, ó, eu chamo de aceleração centrípeta.
Por que centrípeta? Porque ela aponta sempre para o centro da trajetória. A continha do lado de cá vai ser a mesma coisa. Vai sobrar outro dθ dt aqui, ó, que eu vou juntar com esse aqui. E aí vai ficar ômega ao quadrado. Esse dθ dt é a taxa de variação da posição angular em relação ao tempo, né? Então, é o ômega que a gente definiu como velocidade angular. Já tinha um aqui, então fica aqui ao quadrado. Então, ficou menos R ômega, cosseno de θ na direção de I, menos R ômega ao quadrado, cosseno de θ na direção de J. No meio da conta lá, ó, todos os dois ficaram negativos. Agora, a velocidade e a aceleração são perpendiculares. Se você fizer o produto escalar entre o R, entre a velocidade e a aceleração, você vai ver que vai dar zero. Se você multiplicar isso com isso, vai dar zero. Lembrando que você só pode multiplicar as componentes que têm a mesma direção, né? Se eu multiplicar isso por isso, vai dar R ao quadrado, ômega ao cubo, seno vezes cosseno, positivo. Se eu multiplicar isso com isso, vai dar R ao quadrado, ômega ao cubo, seno vezes cosseno. Um positivo e outro negativo, então vai dar zero. Isso significa que a velocidade e a aceleração são perpendiculares. Então, tá certo o nosso resultado, né? Porque tinha que ser perpendicular mesmo. Porque eu não quero deixar o módulo da velocidade variar, só quero deixar a direção e o sentido variar. Então, essa aceleração tem que ser perpendicular à velocidade. Agora, se você fizer a mesma coisa com o raio e a aceleração, não vai dar zero. Você vai ver que vai dar o trocado, o sentido. O que é positivo, o que é positivo, o que é negativo, o que é negativo. Então, esse está na direção de I, esse está na direção de J. Esse está na direção de menos I, esse está na direção de menos J. Então, ele só tem sentidos contrários, como devia ser mesmo, é que o R foi definido do centro da trajetória até o carro. E o vetor aceleração, ele é do carro para o centro da trajetória. Então, eles têm mesma direção, só que tem sentidos contrários. Agora, se você tem um movimento circular uniforme, essa velocidade angular, ela tem que ser constante, né? A gente viu, a palavra uniforme significa que a velocidade é constante. Nesse caso aqui, quem é constante é a velocidade angular. Ela é constante, porque a velocidade angular não é um vetor. E a parte da velocidade tangencial que é constante é só o módulo. A direção e o sentido tem que variar, senão ele não faz a curva. Aí essa continha aqui é igual que a gente fez lá. Passei o dt para lá multiplicando e fiz a operação inversa da derivada. E acontece que você vai achar uma equação muito similar àquela equação que a gente achou lá no movimento retilíneo uniforme. Olha só. Posição. Cadê o negócio? Sumiu, peraí. Olha só. A posição angular num determinado instante de tempo é igual à posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. E você vai usar isso aqui exatamente da mesma maneira que você usava lá no movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade angular é constante, então você tem
equação aqui, ó. Aí você pode usar do mesmo jeito. Olha para cá. Ah, ele começou aqui no ângulo de 45 graus. Só que você não vai pôr em graus, tá? Tem que colocar em radianos. Tem que escrever em termos de pi. Começou aqui. Aí eu quero saber a velocidade angular dele, sei lá, é 30 radianos por segundo. Então, daqui a 3 segundos ele vai estar onde? Então, você substitui aqui, velocidade angular, o tempo, posição angular inicial, e acha a posição angular dele no tempo que você quer. Funciona exatamente da mesma forma, tá? Aqui é só mostrando para vocês o módulo, né? Se eu fizer o produto lá entre a velocidade, o vetor velocidade tangencial por ele mesmo, eu vou ter que o módulo da velocidade tangencial é r vezes ômega, né? Isso aqui eu acredito que muitos de vocês já sabiam, né? Lá do ensino médio. Velocidade tangencial é igual a r vezes a velocidade angular. E se você fizer a mesma coisa com a aceleração centrípeta, você vai achar que a aceleração centrípeta é r ômega ao quadrado, é o módulo da aceleração centrípeta. Então, no fim das contas, olha, essa coisa toda simplificou nossa vida, né? Porque agora eu posso escrever a velocidade tangencial simplesmente como r ômega e a aceleração centrípeta como r ômega ao quadrado. Alguma dúvida aqui? Diz aí para mim. Não, professora. Nadinha de dúvidas, tem certeza? Pensa aí um pouquinho. Tá tudo bem? Podemos seguir? Sim, professora. Então tá. Agora, deixa eu voltar aqui nessa figura. Diz para mim quanto que o carro andou, qual é a distância percorrida por esse carro, se ele começou o movimento aqui e deu uma volta completa, chegou aqui de novo. Qual foi a distância que ele percorreu? Diz para mim. 2π. 2π. Só 2π? 2π vezes o quê? 2π vezes R. Exatamente. 2π vezes o raio, né? 2π vezes o raio. E se ele saiu daqui e parou aqui, ó,
Qual foi a distância que ele percorreu? Saiu da onde, professora? Perdão. Saiu daqui, do mesmo ponto inicial, saiu daqui e só andou até a metade da circunferência. Qual que é a distância? PR. PR. E se ele saiu daqui e andou até aqui? Meio PR. Pi sobre 2 vezes R, né? Então, o que você pode dizer sobre o que está acompanhando o R? Daqui, a volta inteira para cá foi 2π. Quanto que esse ângulo variou aqui? De 0 até 2π. Se eu sair daqui e vim até aqui, foi πr. Quanto que esse ângulo θ variou? Daqui para cá, foi de π, né? De 180. Se ele estava aqui e veio para cá, esse ângulo variou de 90, que é π sobre 2. Então, eu posso dizer que a distância que ele percorre aqui na trajetória circular é igual ao ângulo θ, que ele descreve aqui, vezes o raio. Faz sentido ou não faz? Diz para mim. Faz. Faz, né? Porque é exatamente isso. O tanto que ele andar aqui, ó, o tanto que esse ângulo deslocar aqui, vezes o raio, é o tanto que ele andar. Se ele deu a volta inteira, 2π vezes o raio. Se ele andou a metade, π vezes o raio. Se ele andou um quarto, π sobre 2 vezes o raio. Então, pensando nisso, deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Não, foi aqui, deixa eu ver. Foi aqui. Pensando nisso, a gente vai escrever, então, ó, a distância percorrida, que eu vou chamar de S, tá? É igual a θ, que é a posição angular, vezes o raio. Ok? Exatamente isso que a gente fez lá. Se deu a volta inteira, θ é 2π. Se deu meia volta, o θ é igual a π. Se deu um quarto de volta, o θ é igual a π sobre 2. Qualquer valor intermediário vai funcionar de todo jeito. Só que a gente não pode colocar esse θ em ângulo. Tem que colocar em radianos, tá? Não pode, em graus, né? Não pode, desculpa. Ângulo, isso é um ângulo, não é ângulo a palavra que eu queria dizer. A gente não pode colocar esse ângulo em graus. A gente tem que colocar esse ângulo em radianos. Ok? E aí, o que acontece? Se você fizer a taxa de variação dessa posição, você vai encontrar exatamente a mesma que você encontrou lá. Tá vendo? Então, isso daqui, ó, na verdade, é definido dessa maneira, acontece dessa maneira por causa disso aqui, ó. Daqui você chega lá, fazendo aquela taxa de variação que vocês vão ver lá em cálculo. Ok? Mas essa equação que é muito importante, ó, porque você lembrando disso aqui, vai te ajudar em vários tipos de problema. Se você lembrar essa relação aqui, ó, isso aqui realmente pode te ajudar muito em várias situações. A distância percorrida, isso aqui não é vetor, mas isso aqui é distância percorrida, é escalar. A distância percorrida é igual ao ângulo, posição angular, vezes o raio da trajetória. O módulo, né? Aqui também não é vetor, é o R maiúsculo, é o módulo. Ok? Aqui tem um probleminha para vocês fazerem.
E eu não vou dar tempo para vocês agora, não, porque minha garganta não está muito boa. Então, a gente vai combinar o seguinte. O problema está nos slides, e os slides estão lá na nossa sala de aula. Vocês vão tentar fazer, e na quinta-feira, eu acredito que minha garganta vai estar melhor, aí a gente discute tanto esses problemas, quanto qualquer coisa que vocês quiserem discutir, da matéria, enfim, de qualquer coisa, tá bem? Pode ser? Beleza. Pode, professor, tranquilo. Beleza. Então, tá aí. Quem quiser tirar um print, tira o print. Se ficar mais fácil. Se não, abre lá o slide que está no Classroom e tentem fazer, tá? É muito simples esse problema. É só substituição direta naquelas fórmulas, só para vocês verem como que aquelas fórmulas funcionam. Só lembrando, ó, aqui a velocidade está em quilômetro por hora, tem que usar em metros por segundo, né? A roda do carro é aro 16, significa que são 16 polegadas, você tem que transformar para metros, né? Que tem uma polegada igual a 2,54 centímetros, você ainda tem que transformar para metros, tá? Não tem que usar derivada, não tem que usar nada disso, só aquelas equações lá. Essas aqui, daqui, ó. Não, essa aqui não. Essa daqui, ops, passei. Não, a outra, né? Você vai usar essa equação aqui, vendo? Essa equação aqui, e aquela da posição que a gente acabou de ver. Essa aqui. Tá? Não precisa usar derivada, não precisa usar nada disso. Só bem simples esse problema. Só para vocês entenderem como é que essas equações funcionam. Então tá. Agora vamos pensar no movimento circular com aceleração variável. Vou chamar de alfa essa aceleração angular. E vou definir da mesma maneira que a gente definiu a aceleração. É a taxa de variação da velocidade angular em relação ao tempo. E essa aceleração angular também não é vetor. Ela é escalar. Então, se eu pegar essa expressão aqui que a gente acabou de achar lá para a velocidade tangencial, que é R ômega, e fizer a taxa de variação dela, eu vou achar a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial aqui, ó, é diferente dessa aceleração centrípeta aqui. Tá vendo que essa aceleração centrípeta é R ômega ao quadrado. E essa aceleração tangencial aqui é R alfa, onde esse alfa é a aceleração angular. O que essa aceleração angular faz? Ela faz essa variação desse θ aqui, ó, não ser mais constante. Então, eu vou variar esse θ aqui cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Depende do sinal dessa aceleração angular. Mas o que significa essa aceleração tangencial? Essa aceleração tangencial significa uma componente aqui, ó, na direção da velocidade. Deixa eu ver se tem ele aqui. Significa uma componente aqui, ó, na direção de velocidade. Ou no mesmo sentido, fazendo com que
o módulo dessa velocidade aumente e, consequentemente, esse θ varie cada vez mais rápido, ou é no sentido contrário, fazendo com que o módulo dessa velocidade diminua e esse θ varie cada vez mais devagar, ok? Então, essa aceleração tangencial, ela só vai mudar o módulo da velocidade, porque ela vai ter sempre a mesma direção da velocidade. Essa aceleração centrípeta só vai mudar a direção e o sentido, não muda o módulo, porque ela é perpendicular à velocidade de todos os pontos. Tudo bem com isso aqui? Alguma dúvida? Não, professora. Não? Então vamos. Agora, se a aceleração angular for constante, a gente vai fazer aquela continha lá que é o contrário da derivada. E olha só o que a gente vai achar aqui. Ó. Velocidade angular é igual à velocidade angular inicial, mais aceleração angular vezes o tempo. Não é igualzinha à equação que a gente achou lá no movimento retilíneo uniformemente variado? Velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. É a mesma coisa, tá vendo que é a mesma coisa? Se você fizer lá a outra continha que a gente fez, ó, posição igual à posição inicial, mais a velocidade angular inicial, vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Funciona exatamente da mesma forma que o movimento retilíneo uniformemente variado. Se essa aceleração alfa é constante, né? Se essa variação da velocidade angular varia de quantidades iguais em tempos iguais. Tudo bem? Olha só que legal. Quando você tinha lá, ó, a velocidade constante nas variáveis lineares, você tinha x igual a x inicial mais velocidade vezes o tempo. Se você tiver um movimento circular uniforme, então essa equação é a mesma coisa. Só que agora eu tenho que olhar para uma posição angular e uma velocidade angular. A mesma coisa acontece quando a aceleração é constante. Eu tinha duas equações aqui para movimento com aceleração constante. Eu tinha essa, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, que é exatamente a mesma coisa dessa daqui, ó, para velocidades angulares, variáveis angulares, que é a velocidade num instante de tempo t igual velocidade angular inicial mais aceleração vezes o tempo. E eu tinha essa aqui da posição, né, que era posição no instante de tempo, igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E aí eu achei exatamente a mesma coisa. Posição angular é igual a posição angular inicial, mais a velocidade angular inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração angular ao quadrado. E além dessas equações aqui, ó, para variáveis angulares, a gente ainda tem essa relação entre o deslocamento e a posição angular, né, que era θr. A gente achou também que o módulo dessa velocidade pode ser escrito, o módulo da velocidade tangencial pode ser escrito como r vezes a velocidade angular, e a aceleração tangencial a gente pode escrever em termos de r a aceleração angular, né? Esses três aqui, ó,
são derivadas da mesma fonte, né? Esse sai desse e esse sai desse. E a gente tem ainda aqui, ó, o módulo da aceleração centrípeta, que é R ômega ao quadrado. Então, são essas ferramentas que você tem para estudar o movimento circular. Ok? Tudo bem? Tudo. Tá. Eu vou colocar para vocês uma lista de probleminhas que envolvem essas equações, porque talvez não seja tão trivial para vocês acharem isso no livro. Mas é só para essa parte que eu vou fazer isso, tá bom? Porque a gente está mudando esse conteúdo de lugar. Mas todos os livros, qualquer livro que você escolher seguir, vai ter esse conteúdo. Só que como não está exatamente nessa ordem, então eu vou colocar para vocês algumas sugestões de problemas que envolvem essas equações para vocês poderem fazer. Além desses que tem no slide, né? Esses que tem no slide são poucos. Olha para vocês verem que legal esse problema aqui, ó. Esse problema aqui envolve a leitura de um CD. Como que você lê um CD? Você coloca o CD lá e vai um feixe de laser vai ler as faixas. E ele lê de dentro para fora. Só que para ele fazer a leitura correta, a velocidade tangencial do CD em cada ponto que o laser está tem que ser igual. Ouvindo ele. Desculpa, saiu tudo aqui. Oh, meu Deus. O que ele quer na vida, meu Deus do céu? Cadê? Gente, sumiu. Aí. Então tá. Esse ponto aqui, ó, tem que estar a uma velocidade de 1,3 metros por segundo. Então, à medida que o laser vai varrendo aqui as faixas, o ponto em que ele se encontra tem que estar a essa velocidade. E aí, ele quer saber como que a velocidade angular do CD varia. Porque se você deixa eu pegar aqui a lousa para a gente discutir uma coisa aqui rapidinho. O link dessa lousa está no chat. Se vocês... Ai, meu Deus, agora abriu um monte. Se vocês clicarem nele, vocês também conseguem editar escrever nela. Então, olha só. A questão é a seguinte.
Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Uai, eu tenho que pegar a caneta agora. Ok. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma criança aqui. Ela está com os braços abertos e ela está segurando aqui no poste. Aí aqui, ó, eu tenho outra criança segurando a mão da primeira, com os braços abertos. E aqui eu tenho a terceira criança segurando a mão da segunda com os braços abertos. Aí essas crianças estão girando aqui, ó, em torno desse poste que a primeira está segurando. Então, eu vou chamar de criança A, criança B, criança C. E eu quero que vocês ordenem para mim a velocidade tangencial da criança A, velocidade tangencial da criança B, velocidade tangencial, da criança C. Né? Qual que é maior, qual que é menor, qual que é intermediário? E a mesma coisa para a velocidade angular da criança A, velocidade angular da criança B e velocidade angular da criança C. Ordene. Do maior para o menor. E aí? Diz para mim. Qual que é a maior? Qual que é a menor? A velocidade tangencial da criança C é maior do que da criança B, que é maior do que da criança A. Então, Pedro está dizendo que a velocidade da criança C, é isso? É maior Sim, sim. que a velocidade tangencial da criança B, que é maior que a velocidade tangencial da criança A. E a velocidade angular? Igual para as três. Por que você acha que é igual para as três? Porque elas percorrem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Exatamente. Elas percorrem ângulos iguais em tempos iguais, ó. Todas elas andaram com ângulo θ no mesmo instante de tempo. Então, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, que é igual à velocidade angular de C. Né? Porque a velocidade tangencial, ela depende do raio. Então, se a distância dessa criança para o eixo é essa, a distância dessa criança para o eixo é essa, e da outra é essa. Então, por mais que a velocidade angular seja a mesma, porque estão descrevendo o mesmo ângulo no mesmo tempo, a velocidade tangencial não vai ser a mesma, porque essa daqui, ó, só tem que caminhar esse pedacinho aqui. Essa daqui tem que caminhar um pedaço maior, ela vai ter que andar mais rápido para acompanhar essa. E essa daqui vai ter que correr, coitada, ó, porque ela tá longe, né? Então, ela vai ter que correr. Olha o tanto que ela vai ter que andar, enquanto essa anda só esse pedacinho. Então, a velocidade tangencial tem que ser maior, não tem jeito. Tudo bem com isso aqui?
Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, professora. Deu para entender. Deu para entender, né? Então, o que acontece lá naquele problema? O que acontece aqui, ó? O laser vai passando e a velocidade tangencial que tem que ser igual. Se a velocidade tangencial tem que ser igual, a velocidade angular vai ter que mudar, né? Porque vai ser o contrário desse problema das crianças. Exatamente o contrário. E a velocidade tangencial vai mudar. E se a velocidade tangencial vai mudar, a velocidade angular, desculpa, a velocidade angular vai mudar. Então, você pode usar isso aqui, ó. Porque a aceleração lá vai ser constante, como ele fala lá no problema, a aceleração vai ser constante, então você vai poder usar isso aqui. Ok? Da mesma forma que você usava lá no movimento retilíneo uniforme. E você também vai poder usar isso aqui, ó. Você vai olhar lá qual que é a posição inicial, a velocidade angular inicial, a aceleração, aliás, eu acho que lá é para achar a aceleração. Então, você vai fazer isso aqui e isolar a aceleração. Ok? E, ó, encontre a velocidade angular do disco quando a leitura está sendo feita na faixa mais interna, que é o R igual a 23 milímetros, e na faixa mais externa. Então, você vai achar a velocidade angular aqui, velocidade tangencial lá. Você já sabe, desculpa, velocidade angular aqui, velocidade angular lá. Você já sabe aqui, ó, quanto que vale a velocidade tangencial. Aí é fácil de achar. Agora, aí ele quer um tempo. Quanto é o tempo máximo que o CD de música toca é 74 minutos e 33 segundos. Aí ele quer a aceleração angular do CD nesse intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, ele vai ter que ler da faixa interna até a faixa mais externa. Então, ele vai percorrer o CD todinho, do R inicial até o R final. Então, você já sabe a velocidade inicial, já sabe a velocidade angular inicial, já sabe a velocidade angular final e já sabe o tempo. Então, é só substituir lá, nessa aqui, ó. Nessa aqui. E aí você acha a aceleração. Tudo bem? Dá para fazer? Ou está muito difícil? Dá para fazer ou está muito difícil? Dá pra fazer, professor. Dá para fazer? Então tá, vocês vão tentar fazer. E aí na quinta a gente discute, tá bom? Ó, aqui tem alguns outros probleminhas que vocês vão tentar fazer. E agora, que horas são? 8h30. Deixa eu falar para vocês logo da outra parte, que é a parte de dinâmica do movimento circular. Isso daí foi o que a gente acabou de achar, né? A posição R, a velocidade tangencial, o módulo da velocidade tangencial, a aceleração centrípeta e o módulo da aceleração centrípeta, em termos da velocidade tangencial, é P² sobre R, né? Agora, a gente está falando de dinâmica. Então, eu vou usar a segunda lei de Newton, porque a gente já sabe, né, a gente viu aqui, ó, na lei de Newton, que para existir uma aceleração, necessariamente tem que ter uma força resultante.
A aceleração só aparece se eu tenho uma força resultante atuando no sistema. Eu posso ter um sistema com um montão de forças. Se quando eu somar todas essas forças, o resultado for zero, esse sistema não vai se mover, mesmo tendo uma montanha de forças atuando sobre ele. Ele só vai se mover ou mudar o movimento se essa força resultante for diferente de zero. Porque só existe aceleração se existir uma força resultante. Então, se essa aceleração centrípeta, ela existe, e ela existe porque eu sei que o movimento aqui, ó, ele está girando em torno desse ponto e a velocidade está variando em direção e sentido. Se a velocidade está variando, tem aceleração. E se tem aceleração, tem uma força resultante. Então, quem é essa força resultante? Essa força resultante, ela vai ser uma força que a gente chama de centrípeta, porque ela vai apontar também na direção do centro da trajetória. A gente viu também na aula passada que essa equação aqui é uma equação vetorial. Então, eu tenho que a direção e o sentido da força resultante tem que ser igual à direção e o sentido da aceleração, porque a massa é um escalar positivo, ele não pode mudar nem a direção nem o sentido da aceleração. Então, esses dois vetores aqui, ó, necessariamente possuem a mesma direção, o mesmo sentido. Então, se eu já sei que a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória, a força que a causou também vai apontar para o centro da trajetória. Então, se eu substituir ali, ó, a aceleração como sendo aceleração centrípeta, essa força resultante vai ser a força centrípeta. Então, prestem muita atenção nisso. Força centrípeta não é mais um tipo de força, tipo a força de atrito, peso e tal. Não é. Força centrípeta é a resultante das forças que atuam num sistema que está descrevendo uma trajetória curva. Todas as vezes que ele vai girar, eu tenho necessariamente que ter uma força centrípeta para gerar a aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta é a força resultante. Quando você for resolver problemas, você tem que olhar quem faz o papel de força centrípeta. Às vezes é uma força só, às vezes é a diferença entre duas forças, às vezes é a soma entre 2, 3, 4 forças. Então, você tem que olhar quem faz o papel de força centrípeta. Força centrípeta não é mais uma força diferente, é a força resultante que atua no movimento circular. Tudo bem isso aqui? Tudo bem? Deu para entender? Sim, professora. Então, tá bom. Então, vai ficar força centrípeta, que é a força resultante que atua no sistema, igual a massa vezes aceleração centrípeta. E aí, a gente já sabe que a aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido por R. Então, a força centrípeta pode ser escrita como mv ao quadrado dividido por R, que é um resultado que vocês acharam, vocês usavam lá no ensino médio. Tudo bem, né? Professora, Diga. quando a gente tiver que usar a força centrípeta, o enunciado ele vai expor pra gente a presença ou não é necessário o enunciado da questão expor? Não, o enunciado não vai falar. Você que vai ter que interpretar. Mas é simples, porque se você tem um movimento curvo, tem força centrípeta. E a força centrípeta é igual à força resultante. É sempre assim. Então, ele não vai te falar quem é a força centrípeta. Você que vai ter que descobrir. Respondi sua pergunta? Sim.
Mais alguma pergunta? Podemos? Podemos, professor. Podemos. Então, a gente tem movimento circular em várias situações, né? O movimento circular uniforme, a gente já viu que a velocidade angular é constante, né? Eu não tenho aceleração tangencial, eu só tenho aceleração centrípeta. E aqui tem um problema do rotor. Vocês já brincaram nesse brinquedo aqui, ó? Já brincaram? Já, né? Você entra aqui, aí você encosta aqui na parede, aí ele começa a girar e aí o chão sai, né? Aí você fica grudado lá na parede. E aí, o ponto-chave desse problema aqui é você descobrir quem é que faz o papel da força centrípeta. Se você descobrir, né, você pega a pessoa, bota as forças que atuam sobre a pessoa, e aí você faz as continhas e para você fazer as continhas, você tem que identificar o papel de cada força, o que elas estão fazendo no sistema e quem é que vai fazer o papel da força centrípeta. Ok? Vou deixar para vocês tentarem fazer também. Tudo bem? Beleza. Agora, no movimento circular variado, você vai ter uma força tangencial também, né? E aí, a somatória de forças vai ser a força tangencial mais a força centrípeta. Só que esses dois aqui, ó, você pode fazer separadamente, porque elas são perpendiculares. Sempre que as variáveis são perpendiculares, elas são independentes, né? Como eu falei para vocês. Então, a aceleração tangencial pode ser tratada de forma independente da aceleração centrípeta. Você pode fazer as duas componentes, tangencial e centrípeta. A força centrípeta a gente já sabe, mv ao quadrado dividido por r. A força tangencial vai depender do seu problema, não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber agora. E a aceleração total vai ser a soma da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Lembrando de novo que eu tenho aqui, ó, componentes perpendiculares. Então, elas são independentes, né? O módulo da aceleração tangencial a gente achou como sendo R alfa. E o módulo da aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido por R. Ok? Então, vai funcionar do mesmo modo que a gente fez, por exemplo, com o lançamento oblíquo. Separou uma componente X, separou uma componente Y. Aqui a gente separa uma componente tangencial e uma componente centrípeta. Que é a mesma coisa, não muda nada, não. E aqui tem um probleminha para vocês resolverem, né? A criança girando uma pedrinha num barbante, né? Todo mundo já fez isso, né? Amarra o negócio no barbante e vai girando. Então, eu vou deixar isso para vocês também fazerem. Tudo bem? Alguma dúvida? Querem perguntar, falar alguma coisa? Professora, no caso do exemplo que a senhora deu sobre o brinquedo daquele parque lá que O gira, rotor. o rotor, a gente tem que considerar a aceleração da gravidade também, né? A força-peso. Tem que considerar, né? Você tem que colocar todas as forças que atuam na pessoa. Tem uma cola aqui, ó. Essa figura aqui é uma cola, ó.
Tá te falando quais são as forças que atuam e a direção delas. Esse tipo de desenho aqui, ó, vocês têm que fazer toda vez que vocês forem resolver um problema. Toda vez tem que fazer o desenho. Por quê? O desenho vai te ajudar a visualizar o que está acontecendo. Ah, é chato fazer o desenho, é chato fazer o desenho, mas ele te ajuda muito. Então, esse desenho aqui é a cola. Ó. Já resumiu tudo que está acontecendo no problema. Respondi sua pergunta? Ou tem mais alguma dúvida? Respondeu, professora. É porque eu não tava lembrando da força de atrito. Aí eu não lembrava qual força ia ser contra a gravidade. Entendi. É porque tem que ter atrito. Se não tiver atrito, a pessoa escorrega, né? Não tem jeito. Tem que ter o atrito. É o atrito que segura a pessoa de não escorregar. Mais alguma dúvida? Então, professora, no caso a força centrípeta é normal. Exatamente. A normal vai fazer o papel de força centrípeta neste caso. Cada caso é um caso, né? Nesse caso aqui, por exemplo, não é, né? Não tem normal. Não tem Entendi. não tem superfície de contato. Nesse caso, quem está fazendo papel de força centrípeta, nesse ponto aqui, ó, é a tensão. Nesse ponto aqui, ó, é a tensão mais a força gravitacional, que ela também está apontando para baixo. Nesse caso aqui, ó, é a diferença entre a tensão e a força gravitacional. Né? Aliás, nesse caso aqui também, né? A tensão, eu tenho essa força para cá, eu tenho que fazer a diferença das duas. É a diferença das duas que vai fazer o papel de força centrípeta. Então, cada caso é um caso, por isso que eu falei, tem que avaliar o problema, tem que fazer esse tipo de figura, tem que fazer. Tem que fazer para você poder entender o que está acontecendo exatamente no problema. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Se vocês me permitem, eu vou encerrar essa aula, porque realmente minha garganta está ruim e eu ainda preciso dar aula para o pessoal de civil. Ok? Tranquilo. Professora, só um questionamento. É Diga. que semana passada tinha um questionário pra gente fazer nesse final de semana e ele não abriu. Ele não abriu? Tudo bem. Não. Eu vou dar mais tempo para vocês, de toda maneira, porque tem um pessoal que está entrando na terceira chamada. E aí está com problemas, porque eu esqueci de esperar esse pessoal entrar, e a gente já fez 2 questionários, né? Então, eu ainda tenho que resolver o pessoal, a situação desse pessoal que está entrando. Vou esperar terminar. Não, professora, a gente só fez um. A gente só fez um. Que foi o de... Cinemática. de cinemática. Porque o de Lei de Newton não abriu na semana passada. É que era pra abrir esse final de semana, não abriu. Pois é. Então tá ótimo, melhor ainda, porque aí só vou ter que resolver o problema do questionário de cinemática. Mas não se preocupe não, que eu vou dar mais tempo para vocês fazerem, né? Relaxa, professora. É só fazer outro questionário e anular o outro. E aí, assim, vocês fazem, só que assim, eu não quero que acumule, tá bom? Porque se começar a acumular muito, vai ficar muito difícil para vocês acompanharem. Então, não pode acumular. A gente tem que resolver todas essas questões até a semana que vem. Que é a semana que eu deixei para a gente discutir dúvidas, né? Então, até a semana que vem, a gente tem que fazer todos os questionários, fazer todas as atividades, tá bom? Tudo bem? Professora, a senhora tem sua sala no Classroom, né? Não. A senhora não, só no AVA, né? Só no AVA. Tá.
Mais alguma pergunta, gente? Ou podemos encerrar a aula? Nenhuma. Tá bom. Nenhuma, professora, tá de boa. Então, tá bom. Bom dia para vocês. Quinta-feira a gente discute as dúvidas, os exercícios, tudo que vocês quiserem. Tá bem? Bom dia. Ok. Bom dia, Obrigado professor. pela aula, Melhoras. professora. Melhoras aí. Obrigada. Obrigado Toma- pela aula, professora. Toma um melzinho, professor. Uhum. Aquele melzinho lá que é com um monte de coisa lá. Pode deixar que eu Na vou hora procurar. fica bem. Obrigada. Pode deixar que eu vou procurar.